Glória a Deus, quero estar cumprimentando a todos, que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe sua vida, que a cada dia Jesus venha a ser glorificado. Quero estar também pedindo para aqueles que não são inscritos do canal, puder se inscrever no canal, para estar nos ajudando, eu vou ficar muito grato. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, porque Deus ele é fiel, somente Ele para nos ajudar. Quero estar compartilhando uma mensagem para todos, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Quero pedir para Deus abençoar a vida de cada um, que Deus venha guiar os passos, porque somente Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos fortalecer. Então, que Deus abençoe a tua vida grandemente, que Deus venha guiar os seus passos. Eu quero estar compartilhando uma mensagem que se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que vai dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus. A fé que vence o mundo. E essa fé que vence o mundo, a fé verdadeira, é em Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é uma das coisas que o inimigo ele tenta abalar das pessoas, o inimigo tenta tirar das pessoas é a fé. Porque a própria palavra de Deus diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós olharmos na Bíblia os homens que venceram pela fé, lá em Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. E vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não são visíveis. Então esta é a verdadeira fé. Então todo cristão, todo que crê na palavra de Deus, todo cristão que crê que está escrito na Bíblia, são as palavras de Deus, é um ensino, é um manual de todo ser humano que crê que Jesus, ele veio em carne, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus se entregou por nós, sabe que quem criou todas as coisas foi Deus. Quem criou a terra, quem criou os animais, quem criou os seres humanos, quem criou tudo que existe, o universo, o sol, foi Deus, através da palavra dele.
E é uma das coisas que o inimigo ele tenta tirar, tenta desacreditar, tenta fazer com que as pessoas deixem de acreditar que existe um Deus, Criador de todas as coisas. E a própria palavra de Deus ela vai nos ensinar a ter fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim, ó, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, mediante a palavra de Cristo. Então, o inimigo de nossas almas, ele tenta fazer com que as pessoas não leiam, não examinem as Escrituras, porque a nossa fé ela é aumentada através da palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, que está contida na Bíblia, a nossa fé é aumentada, nós vamos tendo mais esperança, e a própria palavra vai nos confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que vai dizer a primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, vai dizer, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, olha só o que a palavra diz. Este é aquele que veio por meio de sangue, por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer com que as pessoas percam a fé, percam a esperança, que tudo isso aqui vai acabar, mas o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração o que Deus tem preparado para nós. Então Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso, Deus ele tem demonstrado a cada dia o seu amor para conosco. Jesus ele está de braços abertos para mudar a nossa vida. Então Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. E Jesus ele manda os discípulos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado.
Então que nós venhamos a cada dia mais ficar firme no Senhor, que cada dia mais nós venhamos a aumentar essa fé através da palavra, porque a própria palavra de Deus vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 17, consequentemente a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então somente a palavra de Deus pode aumentar nossa fé. A palavra de Deus, ela pode nos libertar, ela pode transformar as nossas vidas, ela pode curar, porque ela é poderosa, porque através da palavra, olha que Hebreus vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha só como que Deus é tremendo, das coisas invisíveis, Ele fez as visíveis. E na Bíblia também, na palavra de Deus, tem exemplo de homens que venceram através da fé. Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Então, todas essas pessoas, elas conseguiram vitória através da fé. No versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então é algo que nós temos que fazer, agradar a Deus. Se esforçar para agradar esse Deus, Criador dos céus e da terra, que está à disposição, que está ali sempre nos ajudando, sempre nos protegendo. E muitas das vezes nós não vemos o que Deus ele tem feito para conosco. Só o fato de nós acordarmos, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. Só o fato de nós ter acordado ali, Deus ele está nos dando a oportunidade de melhorar, de sermos pessoas melhores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então o inimigo, ele sabendo disso, ele tenta fazer com que as pessoas percam a fé. E a pessoa ela acorda lá, Deus dá saúde, Deus dá oportunidade para ela. Nós não estamos vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo. É Deus que controla tudo, tudo está no controle de Deus. Mas só que tem uma coisa que as pessoas muitas das vezes não entendem, é que as escolhas de cada um. Cada um tem a sua escolha. Aí vai vir as consequências. Então, se nós escolhermos e obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus ele vai mudar a nossa vida. A todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que é nascido dele. Ama também o que dele é nascido. E sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esses mandamentos não são difíceis de guardar. Então, olha só como que Deus é tremendo. Então, nós temos a oportunidade de escolher, de obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus.
porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, aqui o exemplo aqui de homens que venceram através da fé. E nós vamos vencer em nome de Jesus, através da fé. Porque este mundo aqui, o sistema desse mundo aqui, o mundo jaz no maligno. E se nós deixarmos de crer que tem um Deus que está no controle de tudo, e que tudo isso aqui vai acabar, tudo isso vai acabar, e nós vamos viver a eternidade com Cristo, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso que nos renova a nossa esperança. E através da fé. Então, a fé em Cristo é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, é somente Jesus que pode salvar. Em Efésios capítulo 2, do capítulo 2, versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, ó: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então é só Jesus que pode nos salvar, que nós venhamos ficar firme no Senhor, que nós venhamos ficar firme nele, que ele é poderoso. Então, Efésios 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, ele só quer nos abençoar. Deus, ele só quer mudar a nossa vida, a nossa história. Que Deus tão tremendo. Esse Deus, ele é tremendo. E é algo que nós temos que guardar essa fé, a fé no Criador, fé em Jesus Cristo. Então, olha só, esses homens conseguiram vencer através da fé. Abel, Enoque, aí pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só como que a fé, ela é tremenda. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então Deus, ele é tremendo. Deus é tremendo. O inimigo, ele quer fazer isso. Ele quer fazer com que as pessoas percam a fé, percam a esperança. Pode ver, um dos sinais da vinda de Cristo vai ser o esfriamento. O amor de muitos se esfriariam. É um dos sinais da vinda de Cristo. Então, que nós não venhamos perder a fé, perder a esperança por causa dessas situações que estão acontecendo. Não olhar a adversidade, não olhar o que está acontecendo em nossa volta. Se a gente analisar os homens que Deus usava tremendamente, a confiança que esses homens tinham diante de Deus, a gente se anima se a gente analisar a palavra de Deus, o que Deus fez
em toda a humanidade. O inimigo, ele quer colocar medo nas pessoas. O inimigo quer colocar desistência. Se a gente for olhar lá, quando Davi ele enfrenta Golias, pode ver que o Golias ele ali coloca medo no exército de Israel. E Deus levanta um jovem para enfrentar o gigante, para enfrentar o Golias e derrotar o Golias. Então, Davi ele não foi na força dele. Davi ele foi na força do Deus que ele serve. Então, nós vamos vencer se nós tivermos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. O que vai dizer ali? Ali em 1 João. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé vence o mundo. Mas a fé é em Cristo Jesus. Então, não tem outra situação. Não tem outra situação. Não tem como vencer o mundo se não for através da fé em Jesus Cristo. Então, olha aí, em Hebreus, então Noé ele constrói a arca e através dessa atitude de Noé, ele constrói a arca e é salvo ele e a família dele. Então, olha só a importância da nossa fé. E lá em Efésios, capítulo 6, do 10 em diante, vai falar que a fé ela vai estar simbolizada como escudo. O que significa escudo? Proteção. Então, se nós estivermos desprotegidos, o inimigo ele consegue atacar, coloca desânimo, coloca desistência, coloca medo. Agora, quando nós estamos com a nossa fé inabalável e somente em Cristo Jesus nós podemos ter essa fé. Pode ver que Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, Pedro ele fala para Jesus que ele queria até Jesus. E Jesus ele vai falar, então venha. E Pedro ele começa a andar sobre as águas. Então olha só a fé que Pedro teve. Mas no momento em que Pedro viu a adversidade, viu o vento, ele começou a afundar. Então é isso que o inimigo ele faz, ele tenta colocar medo. Mas se nós tivermos com a nossa fé firme no Senhor, nem diz o salmista, olhei por um monte, da onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é somente no Senhor que pode nos ajudar. Somente a fé nele, que é a rocha, somente nele, que é a videira verdadeira, que nós temos que estar plantados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então esses homens venceram pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Olha só a fé de Abraão. Ele saiu para um lugar que ele não sabia. Ele creu na palavra, ele creu no chamado de Deus, ele creu que Jesus chamou ele, que Deus chamou ele. Ele conseguiu vitória. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade não tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar.
Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar, mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, de José, um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Então nós temos que permanecer a fé. Então esses homens, eles permaneceram na fé e conseguiram vitória. Muitos não viram a promessa, que nem vai dizer aqui, ó. Não obtiveram as promessas, mas viram de longe, porque a maior promessa que nós temos que esperar é da vida eterna, é estar com Jesus a eternidade. Essa é a maior promessa que tem que fazer nós ficar firmes no Senhor. Essa é a maior promessa que nós temos que ficar firme. Essa fé que nós temos que ter nessa promessa. Um dia nós vamos morar a eternidade com Jesus. Hebreus 11 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então esse é o nosso Deus, que nós venhamos ficar firmes no Senhor, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos desistir, porque é isso que o inimigo ele quer, fazer com que as pessoas desistam da nova pátria que está aí no céu, a nova cidade que está aí no céu. Então que nós venhamos conhecer a Deus, que nós venhamos ficar firme, que nós venhamos buscar Ele, porque Ele recompensa e Ele é fiel. Eu quero estar fazendo uma breve oração. Deus abençoe tua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Nos ajuda a cada dia a melhorar, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Não deixe, Senhor, nós desfalecer, não deixe nós desanimar, nos ajuda a cada dia, Pai. Nos fortaleça, venha colocar mais desejo em nossos corações, ó Pai, de ler, de examinar a tua palavra, porque, meu Deus, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda, tira todo embaraço, todo empecilho, tudo aquilo, ó Pai, que não agrada ao Senhor, porque somente o Senhor pode salvar, somente o Senhor pode libertar. Então que o Senhor venha libertar cada um, liberta, cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos, alcança, Pai, cada um, dá vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida.